Muito bem, nós estamos hoje aqui no Amapá Quem Ama Cuida com a presença muito especial aqui, né, do senhor Claudiomar Rosa, que tem uma história muito bacana aqui em Macapá, um trabalho já de bastante tempo. São quantos anos já trabalhando já na vida pública? Desde os 18 anos, né, como educador. Já tenho 51, já tenho um bom tempinho. Já há um ainda, bom né? tempinho já de estrada. Educador como professor. Professor Isso. de quê? Primeiro eu fui professor primário, né, aquele que se formava ainda no Instituto de Educação do Amapá, né, de primeira a quarta série. Alfabetizei muitas crianças. Depois, paralelamente, fui estudando, graduando e subindo de série até chegar também no curso universitário. O senhor, no caso, trabalha também como artista plástico, é isso? Isso. A minha formação, eu sou arte educador, especializado em arte plástica, né? E a gente fez na Unifap, né? E a gente é professor de artes concursado. Também sou turismólogo, também professor de História da Arte na área de turismo. Músico também? Também compositor, Compositor. músico, Canta, tu chega a cantor cantar? de samba de enredo, É. mais de 20 sambas gravados, algumas músicas com alguns parceiros, apaixonado por música mesmo. Quantas música da músicas do Amazônia. senhor? Músicas gravadas, mais de 20, compostas, mais de 100. Mais de 100 já Isso. compostas. Poxa, muito bacana, hein? É uma paixão, né, que a gente tem que trabalhar paralelamente, por conta que ainda a cultura é difícil sobreviver dela, da arte, né, é muito difícil. E a gente também, mas a paixão permanece muito forte pela arte. E como eu sou arte educador, né, levo a educação da arte dentro das escolas. É uma coisa que a gente tenta despertar nas crianças o amor pela cultura local, pela produção cultural, pela Amazônia, pela arte. Quando foi que começou aí o trabalho já, vamos dizer assim, na vida pública mesmo, na questão política, na questão para poder estar fazendo um trabalho? O senhor tem uma história já aí com o prefeito Clécio, que tem feito um excelente trabalho aí no estado. E quando foi que começou essa amizade? Como que foi que começou essa parceria e esse trabalho aí em conjunto? Marcos, por coincidência, a educação, a artes, a ser professor me levou até o Clécio. O Clécio trabalhava na FUNCUT, então não era Secretaria de Cultura, era a Fundação de Cultura do Estado do Amapá, e me viu fazendo um trabalho de valorização dos artistas locais na minha sala de aula. Eu levava os artistas locais na época, Zé Miguel, Valmir Homem, Naldo Maranhão, Helder Brandão, vários artistas em sala de aula para estudar a sua história, né? Quando chegava nessa parte musical, e a gente estudava isso. E o Clécio achou interessante esse trabalho, participou de alguns, e nos conhecemos também na Unifap. E ele me convidou para trabalhar com ele na Fundação de Cultura, em 95. Desde lá, é uma amizade sólida, né, e um trabalho político, mas também de muita amizade, de muito respeito, muita cumplicidade e muito crédito de um com o outro no nosso trabalho. Então a gente construiu essa carreira aí na cultura. Ele também é produtor cultural, tem o pé, ele é geógrafo, mas apaixonado também por produção cultural, assim como eu. Poxa, muito bacana. Você está falando aí também a respeito de um programa de rádio, né? Que foi quanto tempo como radialista? O Melo me fez um desafio, né? Como eu era produtor, o Melo dizia: por que tu não faz um programa com os moldes e tu faz a tua produção? Me desafiou, eu fiz junto com a Clícia, que é a irmã do Clécio, minha grande amiga também, que é produtora, esposa do cantor Henrique de Miceli, mas os dois brilham de forma diferente, um com produção, o outro com a arte da música e da composição. E a gente fez um formato chamado Festa na Floresta, com o subtítulo O Som dos Brasis Desce o Rio. Então a gente fazia toda a produção autoral, inédita dos artistas do Brasil, em especial da Amazônia, a gente trazia para dentro do rádio. Eram 2 horas de programa, todo domingo. Ficamos 4 anos nesse trabalho, interessantíssimo, apaixonante. Vários artistas passaram por lá, em vários quadros especiais que valorizava a cultura local. Então lá passou a ser um point dos artistas, onde queria divulgar o seu show, a sua arte, passavam por lá. E a gente criou uma dinâmica de conversa, de diálogo e também
de divulgar a arte dos artistas sem nenhuma cobrança. Divulgar, por acreditar na arte, para ajudar, para fazer essa parceria. Então, assim, foi interessante, a gente lançou quadros novos de pessoas que hoje estavam iniciando, como o João Amorim, que eu sou fãzaço dele, tem um trabalho muito bacana, e a gente lançou vários cantores na época. A Brenda Mello estava no início, o João Amorim estava no início, e outros cantores estavam ainda decolando. Hoje já são uma realidade, um grande sucesso local e da Amazônia. O senhor falou a respeito de um quadro muito bacana, que eu achei muito interessante, na programação de rádio. Como é que era o quadro mesmo? Aqui em Macapá, né, todos da média idade aí, outros jovens já ouviram falar. Aqui na Praça da Bandeira tem um bar chamado Leno, Bar do Leno, que se confunde com a história do Osmar Júnior, com a história do Henrico, do Zé Miguel, do Amadeu, do Val, do Naldo. Então, tantos cantores. E esses cantores sobreviviam tocando no Leno. Casa cheia todo tempo. E tocavam música do Brasil. Música do Alceu Valença, música do Paulinho Pé Azul, música do Alceu... enfim, vários artistas do Raul Seixas. E a gente fez um quadro no programa chamado Essa Tocava no Leno. A gente falava do trabalho do artista, comentava o trabalho do artista e dizia: Amadeu, tu tocaste no Bar do Leno? Não toquei. E o que é que tu tocava lá? Aí eu tocava essa música, essa música, essa música. Então, as pessoas já esperavam esse momento do Amadeu sair também da produção autoral, para ele cantar o que ele cantava antes, com a voz dele, com o jeito dele, cantar as músicas de Djavan, por exemplo, cantar a música do Paulinho Pé Azul, por exemplo. Então, era um quadro muito bacana que até hoje, assim, eu sou apaixonado e lembro disso e tenho vontade de retornar. Poxa, muito bacana. A gente vê. Eu tô aqui que a gente vê que é uma história bem legal e combina com o programa, né? Que é o Amapá Quem Ama Cuida. Inclusive, você tem um projeto muito semelhante ao Amapá Quem Ama Cuida que estava falando ali. Isso. O prefeito Clécio, assim, como a gente tem uma relação muito forte de amizade e um grupo, um núcleo de pessoas próximas que também são apaixonados pela cidade, a gente entrou em um governo com vários sonhos, né? Com várias possibilidades de ser criado. Por que não, agora que a gente estava no poder, não viabilizar esses sonhos ou tentar viabilizar esses sonhos? Foi um desses que a gente começou a pensar no Macapá eu gosto de você, Macapá eu cuido de você, e ficou Macapá eu cuido. E a gente começou a procurar pessoas que já faziam esse trabalho. Por exemplo, um morador lá do canal do Beirol, que ia para a frente da casa, botou plantas, fez uma jardineira, botou bancos, fez cerca nas árvores e estava cuidando da cidade. Lá não se jogava mais lixo, já não se jogava sofá dentro do canal. Ele estava cuidando da cidade. E a gente já dava um certificado que esse senhor, que esse morador cuidava da cidade. Assim foi para as empresas que queriam fazer rotatórias, para as empresas que doaram bicicletas para a Guarda Municipal, para as empresas que doaram uma autoclave, uma unidade de saúde. Então, o cara estava cuidando da cidade. Então, ainda existe esse programa, Macapá Eu Cuido, e a prefeitura mantém. Isso está crescendo a cada dia. Depois a gente vai ter que ter um balanço final na gestão do prefeito Clécio, de quantas pessoas colaboraram, se influenciaram por isso e cuidaram de Macapá. Poxa, é isso aí. Tem uma experiência aí bem bacana, né? Bem bacana. Uma coisa que a gente vê que há uma necessidade muito grande aqui em Macapá, a gente já viu em alguns bairros, inclusive até em pontos turísticos aqui da cidade, é a questão da iluminação. E isso já esteve à frente do trabalho da iluminação aqui numa secretaria, no caso seria... Secretaria Municipal de Iluminação Pública. Que é a... Macapá Luz. Macapá Luz, é isso mesmo. E na Macapá Luz, você estava me falando alguns pontos que é importante a pessoa entender o porquê que acontece. Porque muitas das vezes a população ela procura um culpado e acaba achando a pessoa que está tentando achar a solução, né? A verdade é bom, às vezes, a pessoa entender um pouco melhor as coisas que acontecem. Entender um pouco melhor o que, de fato, pode... Quem resolve e quem é o problema. Porque, às vezes, acaba se defendendo o problema ou
juntamente com o problema, coloca quem está tentando resolver, né? Então, como que funciona essa questão da iluminação? Quais eram os principais problemas que o senhor encontrava? Na verdade, eu não fui o primeiro secretário, eu fui o terceiro, né, assim, nesse desafio que o prefeito Clécio, né, teve como municipalizar a iluminação pública em Macapá. Já era uma lei federal e a gente vinha negociando com o governo do estado, através da SEA, passar para Macapá. Macapá estava toda no escuro, né? 70% estava no escuro de Macapá. E com a municipalização, com a Secretaria de Iluminação Pública, as demandas vieram, porque a população já tinha para quem reclamar. A população reclamava porque queria solução, queria iluminar a sua rua, o entorno da praça, a frente da igreja, da UBS, as pessoas queriam, né? E geralmente, Marcos, o que as pessoas agregam à iluminação? Quando ela não tem a violência. Ah, eu fui assaltada porque estava escuro. Nunca ela diz porque não tem policiamento, porque não tem vigilância. Ela diz porque estava escuro, né? Então, é um desafio. E aí, quando você ilumina, muito igual a coleta de lixo. Quando você ilumina, aquilo passa a ser comum. Tu só sente falta quando apaga. É a mesma coisa da coleta de lixo, que eu também fui secretário. Todo dia é um reloginho a coleta na sua casa. Deixa de coletar um dia, aí tu vai lembrar que tem prefeitura. É isso entendeu? mesmo, e é verdade. É um desafio, né? Por quê? Porque está funcionando. E a iluminação é do mesmo jeito. Então, por exemplo, eu cito muito, aqui na Leopoldo Machado, com a FAB, do lado do CCA, tem um cachorro-quente do Baixinho. Há mais de 20 anos, aquele cachorro-quente lá do Baixinho. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, a Assembleia era toda no escuro. Tinha uma zona de prostituição lá. E era comum aquilo, as pessoas iam, comiam o cachorro-quente, viu aquela zona de prostituição e achava normal. Quando a gente iluminou, afugentou aquela zona de prostituição. Mas aí passou a ser comum. Quando escurecia, as pessoas reclamavam. Então, é um trabalho do serviço público, né, dar manutenção no serviço. E a obrigação do município prestar o serviço. Então, só que as pessoas querem que resolva. Ela não quer saber se é do Estado, se é do município. Então, a energia, aí foi o grande desafio que eu quero lhe dizer. A energia, o posteamento, a manutenção é da SEA, da Companhia de Eletricidade do Amapá. Acender o ponto, trocar a lâmpada, a luminária, manter é do município. Então, quando apagava por algum transformador queimado, por falta de cabo, de porte ou de fornecimento, a queda de energia que oscilava muito para mais e para menos, apagava, queimava a luminária, que é essa luminária amarela, né? Ela queima muito, agora a maioria da cidade é em LED, também foi uma implantação nossa, a lâmpada branca de potência, com durabilidade de 50 mil horas. Então a gente conseguiu melhorar muito, dar um up na cidade. Os pilotos de avião deram testemunho o que era a cidade antes e o que passou a ser a cidade depois da iluminação pública municipal. As pessoas chegavam em cima assim, com o avião, era aquela coisa linda, a cidade estava toda no escuro. Então, foi um avanço muito grande do prefeito Clécio, da nossa gestão, que conseguiu avançar. Então, foram desafios. Até hoje, ontem faltou energia lá em casa. Tá? Qual motivo? Porque não tem um aviso prévio. Porque nós somos clientes. Eu, você, a prefeitura é cliente. A gente paga e quer receber um serviço de qualidade. Então, foram desafios que eu lhe falei, enfrentados, desafios tensos muitas vezes, que agora tende a dar uma diminuída, tende a melhorar. Agora, como o senhor trabalhou diretamente com isso, diretamente, né, vamos dizer assim, essa falta de parceria, porque é uma falta de parceria da própria SEA com o município, até mesmo com o governo, com o município e com a população. Porque o senhor não é o único com o qual está falando aqui. Se a gente for dar ouvido agora à população que está nos assistindo nesse momento, eu tenho certeza que pelo menos 98% tem uma reclamação para poder fazer da SEA. Exatamente. Agora, qual a sugestão que o senhor daria hoje
para a própria CEA está resolvendo isso? Como que isso poderia estar sendo resolvido? O que eles poderiam estar fazendo para que a população possa entender também, né, que existe uma solução, tem como ser feito, se eles fizerem. Olha, Marcos, é o seguinte, eu na verdade, de energia pública, eu entendo muito pouco, né? A gente entende da gestão pública em levar o serviço de iluminação, a gente estudou para isso e tal. Mas a CEA tem um problema muito sério, né? Um problema de gestão. A CEA está falida, está sendo leiloada, está passando para o governo federal, vai ser terceirizada. Estão buscando o caminho da CEA, porque ela está sucateada, né? Tem um problema sério de gestão, de um rombo de bilhões, né? Que reflete na população. E a população sempre pagou energia, né? Ah, porque vocês têm que entender que tem um furto de energia gigante. O problema é da CEA. Quem tem que fiscalizar é o dono. Quem tem que fiscalizar, quem engorda o gado é o dono. É isso mesmo. Não adianta jogar a culpa, né, para a pessoa. Então, tem furto de energia, claro. Se todo mundo pagasse, beleza. Então, a CEA tem vários problemas. Só que ela quer transferir esse problema para o consumidor. O cliente dela está equivocado. Então, a gente compreende, agora, não dá para moradores, para clientes estar com um bar funcionando, que rala para caramba e perder toda a sua bebida, toda a sua comida. Não dá para a gente acordar com o nosso freezer queimado, né? Com o nosso ventilador queimado, com a nossa central de ar queimada. Não dá, é o que está acontecendo. Então, ele precisa de uma gestão, precisa passar para quem quer, de fato, gerenciar essa empresa, porque não tem como não dar lucro, né? Vende um serviço que todo mundo precisa. Falta administrar. Isso eu tenho certeza que falta lá. Entendi. E a gente torce para que isso venha a acontecer. Sim, né? com certeza. Bem, existe algum projeto que você tem trabalhado aí ultimamente? Claro, sem contar aquela missão, que essa missão para frente, claro. né? E se quiser falar aqui das redes sociais do senhor, para poder, quem quiser saber que missão é essa nas redes sociais, não tem problema. Daqui a pouco a gente até peço até a produção para poder colocar aqui as redes sociais, mas algum projeto que o senhor tenha feito aí pela população hoje? Marcos, assim, tem uma coisa importante que me marca muito na prefeitura, né? Que foi a participação popular que eu lhe falei, que a gente fez o PPA, o Plano Plurianual da Prefeitura, desde o primeiro ano, participativo. Essa é uma coisa que eu me orgulho muito, que foi, inclusive, um dos sonhos daquele do universitário, da ideologia, daquele que sonhou um dia governar o teu estado, o teu município, ouvindo o povo, né? Então, eu fui o escolhido pelo prefeito Clécio, isso eu agradeço muito, para ser o coordenador desse sonho, de fazer as prioridades da prefeitura, do parco recurso, do pouco recurso que a prefeitura tinha, ouvindo o povo, né? Ou seja, eu tenho o Bahia que tem 1000 prioridades, mas só dava para fazer 5. Mas a gente ouviu o povo, o que é que ele quer dessas 5? Uma caixa d'água com água potável, a iluminação para lá, a merenda na escola, um professor que fosse lecionar de verdade lá, que não passasse 5 dias e viesse 25 para cá. Então, a gente ouviu o povo e priorizou. Isso foi um dos legados que a gente construiu a muitas mãos. E a gente tirou desse Congresso do Povo os delegados do Congresso do Povo. Foram 700 delegados na primeira vez. Para cada 10 participantes, tirava um delegado. Então, a gente tirou 700 delegados. Esses delegados se apropriaram da prefeitura. Tinham uma autoridade, chegavam lá, batiam no balcão. Por que está faltando merenda? Por que está faltando médico no OBS? Se sentiam e eram autoridades populares que cobravam o que eles tinham reivindicado. Então, a gente viveu essa experiência muito bacana. Então, é uma experiência da prefeitura que eu tenho muito orgulho, que é a participação popular, que é o Congresso do Povo. E hoje ainda é gerenciado pelo secretário Djalma, muito bem gerenciado, que escuta a população, que tem uma secretaria para receber o povo. É uma secretaria que atende as pessoas que vão reivindicar, que anota dentro da possibilidade. Eu sempre digo, Marcos, até para dizer o não, você precisa de... não pode enrolar, não pode dar o migué. É isso você mesmo. tem que dizer não dá. Sim dá.
Se sim, faça. Se não, diga que não. Quando a pessoa tem caráter, não tem dificuldade, Não né? tem dificuldade. É sinceridade, né? É sinceridade. Você, claro, saber dizer não significa que a pessoa ela vai ser uma pessoa grosseira. Não. Mas é simplesmente impor. Não, realmente não tem como. Exatamente. Né? Dizendo a verdade. A pessoa sai até chateada e queria a solução. Mas ela, no final ela vai dizer, pô, esse cara não me enrolou. Né? Outra coisa importante, Marco, é um projeto que nós fizemos na zeladoria urbana, que era a CEMUR, Manutenção Urbanística da Zeladoria, que agora é Jardim, que está sendo mantido pelo secretário Carlos Gonçalves, que me sucedeu, que é limpar um local onde era uma lixeira viciada e transformar numa praça, numa pracinha, num local onde tem plantas, areia, seixo, brita, entrega para a população. Está aqui, é de vocês. Cuidem. Né? Então, nós fizemos também o Ponte do Pet, que foi do lado do cemitério, uma pracinha para cães. Hoje é o nosso maior sucesso ainda, do lado do cemitério de São José, o Ponte do Pet, que tem um circuito de exercício físico para os cães. E quando você vê lá, tem criança brincando dentro do espaço, porque o cão vai junto com a criança vai junto com o cachorrinho e brincam lá. Então, foi uma das coisas muito bacanas. E a retirada de lixeira viciada, que é um trabalho inglório, que é uma luta que eu chamo de enxugar gelo, infelizmente ainda. A gente limpa, retira 100 toneladas daqui, 200 toneladas ali, e depois, quando você vê, tem que retirar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Então, é uma luta que tem que ser incansável. Outra coisa que a população talvez não saiba, o nosso líquido precioso, nosso maior paixão, né, que é da Amazônia, em especial do Pará e do Amapá, que é o açaí. E aí, para a gente, da limpeza pública, é um tormento. Sabe quantas toneladas, Marcos, é jogada de caroço de açaí mensalmente em qualquer lugar dessa cidade? 40 mil toneladas em média. Na esquina, no canal, na praça, na rua, no quintal, no rio, nos canais, em qualquer lugar. Então, é um desafio que nós temos, que o próximo gestor tem, que a gente amenizou, a gente cobrou, a gente multou, a gente prendeu, a gente apreendeu material, mas não é fácil essa luta. Não tem como a prefeitura recolher 40 mil toneladas e pagar com dinheiro público para levar para o aterro sanitário. É impossível fazer isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Há possibilidade de, nessa questão do caroço do açaí, porque em algumas pesquisas que a gente já fez, a gente viu que há como reciclar. Sim. Né? Já vi questão de reciclagem, né? Em tipos de concretos, né? Isso. Até mesmo asfalto. Isso. E, se eu não me engano, até mesmo pneu. Se eu não me engano, eu vi algumas reciclagens dessa forma. Uhum. Há possibilidade de fazer aqui no estado? Olha, eu abri muitas discussões com muitas empresas, inclusive internacionais, coloquei à disposição. Nós chegamos à conclusão que o melhor remédio, e está em conclusão, vai ficar para o próximo gestor, e é uma coisa fácil agora de fazer, que é fazer uma chamada pública para a empresa se candidatar, ganhar essa licitação para explorar durante um determinado período, 10, 15, 20 anos, a retirada desse caroço da cidade. Limpar, retirar. E ela vai aplicar naquilo que achar necessário. Certo? Pode ser para fornalha de tijolo, para fazer cerâmica. Pode ser para fazer briquete, aqueles blocos que você leva para fornalha para fazer pizza, pães e outras coisas. Sim. Pode ser para energia, né, que na Alemanha já se faz isso. Isso mesmo, eu ouvi falar dessa energia também. Na energia. Ou pode ser para qualquer outra coisa, que já se tira o óleo do caroço do açaí para fazer produtos de beleza, que eu não sei como vai ser aplicado. Mas esse caroço é muito rico. O que é nocivo é quando ele apodrece. Sim. Que tem esse churume que é um ácido muito nocivo à natureza. Ele corrói o pé das plantas, as raízes, polui rio, mata peixe quando já está em fase de decomposição. Então, tudo isso
Tudo porque tem que ser um processo, né? Tem um tempo para retirada, tem um processo para poder, de repente, conservar ele. Tem que ter muita técnica, né? Justamente. Que a gente não tem esse know-how para isso e tal. A gente apenas recolhe esse produto, né? E limpa a cidade enquanto isso. Mas é um problema social, tá? Como a gente tem uma característica ribeirinha, aonde tem bairro com característica ribeirinha, Pedrinhas, Araxá, Perpétuo Socorro, Cidade Nova, tem, por exemplo, Macapá, hoje, nosso último levantamento com a cooperativa de batedores de açaí, 6.000 amassadeiras, né, que nós chamamos, batedoras de açaí. O cara, por exemplo, em momento de crise, um exemplo clássico, uma passarela do Igarapé da Fortaleza. Essa passarela tem 1 quilômetro. É muito simples. Ele abre a janela da casa dele de madeira, coloca uma batedeira de açaí e vira o comércio. Ele compra uma calabresa, uma linguiça, uma mortadela e bate o açaí. Além de ganhar o dinheirinho, ele almoça todo dia. Só que o caroço batido ele só joga pela janela e cai embaixo da casa dele, dentro do rio. Então, a gente viveu essa experiência. Então, essa experiência é interessante contar para a população. Dizer que 6.000, claro, sobrevive. É um comércio. Ele sobrevive, mas também tem a parte nociva à natureza, ao meio ambiente, que tem que ser muito bem debatido, muito bem pensado. São tarefas a médio e longo prazo que tem que ser pensado. Tem, de fato, tem que ser pensado e tem como ser feito, né? Sim. Mas, claro, com toda uma estratégia e até investimento. De repente, uma empresa dessa daí pode ser aquela empresa que vai pegar e vai distribuir, vai vender, eu não sei, mas que possa estar ajudando Hoje eu o Estado. diria, se ela retirar Marco da cidade, eu já ficaria satisfeito. Já resolve. Olha, eu vou ficar rico com o caroço, mas eu vou deixar um carocinho na cidade para ti. Eu vou ter máquinas, eu vou ter tratores, eu vou ter caçambas, eu vou recolher, deixar limpinho para ti. Oh, meu Deus, obrigado. Leve para você o caroço. Não é entendeu? isso aí, né? Porque seria uma parceria, né? A intenção Ajudaria nossa o Estado, claro, né? ajudaria muito. A intenção, assim, falando muito sério, a intenção é essa. A gente compreender que nós vivemos na Amazônia, que o açaí é a base alimentar desses munícipes, né? Tá cabeça a cabeça aí com feijão, né? Todo mundo come feijão todo dia, todo mundo toma açaí todo dia. Sim. Né? Às vezes substitui o próprio feijão, né? Então, por exemplo, no centro da cidade, o açaí custa 10, 15, 20 reais. Lá no Igarapé da Fortaleza tem de 3 reais. 1 litro de açaí com meio quilo de farinha alimenta 4 pessoas. Então, quer dizer, é uma coisa ainda que é possível, que é do dia a dia, que é do cotidiano, que o gestor tem que saber, que o gestor tem que entender a sua população. O gestor precisa olhar nisso. Então, o Clécio fez muito isso e todo o seu secretariado acabou indo nessa vibe, né, de compreender, de ouvir a sua população, que muito a ver com o Congresso do Povo, com a participação popular. Eu sou apaixonado, Marco, desculpa. Sim, nada, não, mas está certíssimo. E eu concordo com essa questão de ouvir, né? Porque às vezes a pessoa ela fica preocupada, o gestor, né, a pessoa que tem um poder público, fica preocupada em fazer, mas não em ouvir. Sim, e claro. acaba que faz algo que não é necessário para o povo. Aí aquele, vamos dizer assim, vamos dizer assim, numa boa intenção, acaba trazendo problema. Claro. Porque não ouviu antes, Exatamente. fez o que não deveria fazer e aí acabou se tornando um desperdício. Olha, tem um exemplo. Quando eu e o Clécio nos apaixonamos pela participação popular, nós fomos num evento em Porto Alegre. E aí a participação popular chegou lá e o prefeito queria construir na época uma praça em determinado local. Ele falou ouvir a população se a prioridade era a praça e o que era. As pessoas disseram que a praça já existia, era só para melhorar a praça. E o que era a praça? Foi construída uma caixa d'água imensa de concreto, fazia uma sombra à tarde, e essa praça, essa caixa d'água já tinha mais de 30 anos. E lá marcavam ponto de encontro de casais, pessoas casaram, tiveram filhos, levavam as criancinhas para brincar lá, e tinha um valor para eles de pertencimento muito forte. Eles só queriam que melhorassem a base da caixa d'água e virasse uma praça, não precisava uma praça nova. Não é? Olha só. Cuidar da caixa d'água. Por isso a importância de ouvir, né? Ouvir. Quem entende o valor, entende aquilo que tem valor para a população. Exatamente.
Olha, eu quero agradecer ao senhor. Muito obrigado pela participação. Dizer que o programa Amapá Cuida, né, quem ama cuida, está à disposição. Quando o senhor precisar, a gente está à disposição aqui para poder. A gente pode estar marcando aí uma outra entrevista. Pô, foi uma honra. O RN Amapá também. Sim. Está disposto também para a gente ter um RN Amapá aí durante a semana. Está disposto para o senhor poder estar aí esclarecendo, tirando dúvidas da população. Pô, Marco, obrigado. Foi uma excelente entrevista. Eu que lhe agradeço. Por fim, quero convidar, nós temos uma live toda segunda-feira. Foi um grupo de amigos que são secretários, mas que nesse tempo de pandemia estavam com saudades. E a gente fez um dia um bate-papo virtual e teve a ideia de fazer a live dos confrades, que é um grupinho de amigos do WhatsApp que virou uma live toda segunda-feira às 8 da noite. Já foi o prefeito Clécio, o secretário Rodolfo, a secretária Silvana Vedovelli. Eu até lhe convido para a gente bater um grande papo sobre esse projeto. Tudo bem. Esse é um convidado nosso para a gente fazer a live. Segunda-feira é o secretário Paulo Mendes, que é da parte da administração e do GT, que também cuida da pandemia. Eu faço o convite, é uma live interessante, que a gente interage, bate papo. Eu faço o meio-campo, né? Interajo, faço provocações e não perguntas. E a gente, toda segunda-feira, na minha página do Facebook, Cláudio Omar Rosa, os confrades. Tá bom? Cláudio Omar Rosa, Facebook. Facebook. Então tá aí, ó. Tá aqui, a produção já colocou aqui no rodapé. E tá com. Que horas é? Segunda-feira? Às 20 horas. Às 20 toda horas. segunda-feira, às 20 horas. Então tá certo. Tem projeto novo aí, eu vou falar depois para você. Tá certo, é isso aí. Bacana? Marca aí também o dia pra gente poder estar lá, que a gente vai estar lá. À disposição, vamos marcar. Valéria, que está aqui com a gente, vai convidar o Marcos para estar conosco lá, bater esse papo agradável. É tá isso bom? aí. Foi um prazer estar aqui com o senhor. Então tá aí a entrevista realizada com o Cláudio Omar Rosa. E eu querendo conhecer mais, tem aí as redes sociais.